série Sermão do Monte, programa 22. Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Olá, seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Que bom estarmos juntos. Aqueles que têm acompanhado este programa sabem que estamos estudando o capítulo 7 de Mateus. Aliás, hoje, atenção, nós vamos concluir o estudo do Sermão do Monte. Chegamos à última parte desse estudo tão precioso, hein? Como aprendemos juntos aqui no Sermão do Monte. Nos versículos 7 a 12, Jesus encoraja seus discípulos a firmarem um compromisso de manterem o olhar fixo no alto, para que vivam uma experiência especial e vitoriosa com Deus. Jesus faz uma ilustração ensinando sobre a natureza pecaminosa do ser humano quando afirma: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Acho que podemos dizer que dentro deste contexto, Jesus estava sugerindo que tenhamos um compromisso de olhar para o alto. No versículo 12 temos o que chamamos de a regra de ouro. O que é a regra de ouro? De maneira jocosa já disseram: quem tem ouro faz as regras. Preste atenção agora à lei de ouro contida no versículo 12 do capítulo 7 de Mateus. Assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Em termos de relações humanas, essa é a melhor ética já ensinada. Mas o que ela ensina? Bom, primeiramente ela ensina que você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Coloque-se no lugar da outra pessoa, o que não é nada fácil, e depois faça a você mesmo a seguinte pergunta: se você fosse a outra pessoa, o que gostaria que a pessoa que você é agora fizesse? Depois de encontrar a resposta, coloque-a em prática. Isso resume toda a lei e os profetas, ou seja, toda a Bíblia em relação à ética humana que deve ser aplicada nos relacionamentos. Jesus está encorajando seus discípulos a assumirem o compromisso de olhar ao redor. É claro, tudo isso funciona como uma rua de duas mãos. Os relacionamentos humanos são uma rua de duas mãos. Se você é branco e olha lá embaixo e vê um homem negro, o que acha que aquele homem gostaria que você fizesse? E quando você encontrar a resposta, coloque-a em prática, porque esta é a regra de ouro entre as pessoas de diferentes raças. Você olha para baixo e vê sua mulher. Se você fosse ela, o que gostaria que o marido fizesse? Ah, é? Então faça isso para sua mulher, porque esta é a regra de ouro das relações conjugais. Pratique-a, porque é assim que você cumpre o compromisso de olhar ao redor. É claro que, genericamente, você olha para baixo e vê pessoas não salvas que ainda não experimentaram o milagre da salvação e da regeneração. São incrédulas, que não têm a vida eterna que Jesus veio dar. Elas não têm a qualidade de vida que Deus quer para o homem. Coloque-se no lugar delas. Você também um dia esteve perdido, cheio de trevas, e trevas muito densas. Agora coloque-se no lugar de alguém naquela situação. O que você acha que uma pessoa naquela situação gostaria que você, que já tem Cristo e que encontrou descanso em Cristo, na sua paz, que já se encheu do amor, alegria, paz e de todos os frutos do Espírito, fizesse? Depois de descobrir a resposta, coloque-a em prática, porque esta é a regra de ouro para missões da igreja. Esse é o propósito final da igreja. Já ouvi a seguinte frase: a igreja é a única organização no mundo que existe para benefício dos não-membros. E é isso mesmo. Um dos propósitos mais importantes da igreja é ser um veículo de missões. E é isso que Jesus estava dizendo nesse ensino. Ele estava recrutando discípulos.
Ele os comissionaria logo depois que descessem do monte para serem apóstolos, ou, em outras palavras, enviados ou missionários. Depois, Jesus faria um treinamento de 3 anos com eles e, ao final, ordenaria a grande comissão, na qual lhes disse: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Esta foi a missão dos 12, entregue há 2000 anos, e os 12 deram origem à igreja quando implementaram esta missão. Assim, ao encerrar seu ensino no capítulo 7, Jesus faz a mesma exortação que fez no início do retiro. Comprometa-se a olhar para dentro. No início do retiro, Jesus disse que olhássemos para dentro e apresentou as bem-aventuranças. Agora, ao final do retiro, ele diz: comprometa-se a olhar para dentro. As Escrituras apresentam um tipo de padrão presente em todas as grandes biografias nelas contidas. O título que dei a este padrão foi As Vindas e Idas do Povo de Deus. Estes trabalhadores de Deus são, antes de mais nada, adoradores de Deus. Antes de irem sinceramente para Cristo, eles devem vir a Cristo e a Deus através do próprio Cristo. Só depois de experimentar uma vinda a Cristo, frutífera e sincera, eles podem experimentar uma ida para Cristo, frutífera e sincera. E pela maneira como Jesus encerra o primeiro retiro espiritual, parece que esse também é o seu padrão. Jesus está dizendo que você tem que vir até Deus e olhar para o alto com perseverança até que tenha uma experiência com Ele. Você tem que pedir, buscar e bater até que lhe seja dado, até que você encontre e até que lhe seja aberta a porta, vamos dizer assim. Aí então você estará pronto para aplicar a lei de ouro e para assumir o compromisso de olhar ao redor. Mas tem que ser um olhar para dentro e para o alto, que envolve vir até o próprio Deus e ao próprio Cristo. E isso tem que acontecer antes que o discípulo vá. Então todo o ensino dos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus é dirigido a você. Você e eu, que professamos ser seguidores de Jesus, sal da terra e luz do mundo, parte da sua resposta e da sua solução, somos desafiados com um convite maravilhoso. Um convite que o leva a pensar sobre que tipo de solução você é, que tipo de discípulo é você. Esse convite foi feito aos discípulos, não é um convite para a salvação. O convite do versículo 13 não foi feito para a multidão, da qual faziam parte alguns crentes e outros não crentes. Todos os que ouviram este convite eram crentes professos. O convite não tinha nada a ver com ser salvo ou perdido, nem com ser crente ou incrédulo. Mas é assim que ele costuma ser interpretado. Em outras palavras, o convite que Jesus fez no versículo 13 significa: que tipo de solução você é? Existem 2 possibilidades. Neste convite, Jesus mostra que existem 2 tipos de discípulos professos, os muitos e os poucos. Os muitos acham que existe um jeito fácil de ser solução e respostas, sal e luz, mas jamais se tornam respostas nem soluções. Na verdade, eles não são sal nem luz, apenas dizem que são. Eu acho que se você observar esses muitos que seguem pelo caminho da menor resistência e que acham que existe um jeito fácil de ser a resposta e a solução de Jesus, verá que não é interessante fazer parte do grupo dos muitos. Mas existe o grupo dos poucos, que representam outro tipo de discípulo. Para os poucos, não existe jeito fácil. Os muitos acham que tudo começa com uma porta larga, seguida de uma estrada ampla, mas acabam em destruição. Segundo Jesus, muitos dos que professam ser seus discípulos estão seguindo por essa estrada. Ao mesmo tempo, existem os poucos que sabem que a porta é pequena e a estrada estreita, difícil e que requer disciplina, mas que leva à vida. O desafio dos versículos 13 e 14 é simplesmente este: você faz parte dos muitos ou dos poucos? Que tipo de discípulo é você? Ouça mais uma vez esse convite com atenção. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. A parte seguinte deste convite vai do versículo 15 ao 20, e o seu significado é: você é falso ou verdadeiro? Nesta parte do convite,
Jesus está mostrando que pode haver duas possibilidades. Você pode ser um discípulo verdadeiro ou falso. Por isso, que tipo de discípulo você é? Jesus estava falando com os crentes professos e não para a multidão. O convite não foi dirigido a toda aquela mistura de gente, mas aos crentes professos, aos que estão sentados nos bancos da igreja. Afinal, que tipo de convite é este? Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Pode alguém colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas a árvore ruim dá frutos ruins. A árvore boa não pode dar frutos ruins, nem a árvore ruim pode dar frutos bons. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Assim, pelos seus frutos, vocês os reconhecerão. Acho tudo isso impressionante. Jesus apresentou um perfil da igreja e ele não era nada ingênuo. Ele sabia como a igreja seria. Ouça com atenção o que Paulo escreveu na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, diz assim: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. A exortação da Bíblia é para que todos nos examinemos. Pela graça de Deus, você é um discípulo de Jesus, um discípulo verdadeiro? Você vive a realidade de Cristo em nós? Você tem a aparência de piedade, mas nega o seu poder, parafraseando o apóstolo Paulo? Esse é um desafio que deveria ser encarado por todos nós. Se pela graça de Deus Cristo vive em você, Ele o converteu, regenerou. Hoje você é nova criação por causa do milagre do novo nascimento pelo qual passou, e assim toda a sua experiência é verdadeira, resultado do milagre de Jesus, e não dos seus esforços nem da sua bondade, mas por causa do que Jesus tem feito na sua vida. Muito bem. Se tudo isso aconteceu e acontece em você, então você é uma árvore boa e dá bons frutos. Esta é uma promessa maravilhosa. Da mesma forma, uma árvore ruim não pode dar bons frutos. Não dá para falsificar. Tem gente que acha que o melhor caminho é o do fingimento. Isso pode funcionar para algumas pessoas e em alguns lugares, mas não funciona na Igreja de Jesus Cristo. A seguir, temos o seguinte ensino, que é consistente com o ensino do Senhor em outras passagens. Toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Você está lembrado que no capítulo 15 de João, lemos a mesma exortação para sermos frutíferos? Uma das razões por que Jesus nos mandou sermos frutíferos é porque não existe esse negócio de um discípulo de Jesus não dar frutos. Jesus diz que ele é como a videira, e nós, seus ramos, ligados a esta videira. Se um ramo permanece na videira e dá frutos, o Pai o poda, para que dê mais frutos. Não existe, portanto, um ramo infrutífero ligado a Jesus. Essa é uma questão muito interessante. Temos que deixar Jesus trabalhar em nossas vidas. Isso significa a poda. E quando estamos ligados a essa videira, ligados a Jesus, Ele tem prazer em fazer isso, para que venhamos dar mais frutos. O final do capítulo 7 de Mateus enfatiza o seguinte: vocês são dos que fazem ou dos que só falam, hein? Ninguém foi tão prático como Jesus. Acho que podemos resumir a terceira parte desse convite de Jesus assim: você pratica aquilo em que realmente crê? O resto não passa de discurso religioso. Vocês estão vendo aquela multidão lá embaixo, no sopé da montanha? Eles não precisam de blá 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 religioso. Papo furado religioso não vai resolver seus problemas, nem levar para eles as respostas que precisam. A resposta e a solução que eu quero que vocês sejam não é baseada em palavras. Nicodemos foi procurar Jesus naquela noite e disse: Ei, mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que o estás fazendo, e se Deus não estiver com ele. Quer dizer, ele já tinha visto como Jesus vivia. E agora queria ouvir o discurso religioso de Jesus. Não foi interessante esse pedido, essa afirmação de Nicodemos? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Nós já sabemos que tu és de Deus, Jesus. Jesus já tinha mostrado quem ele era, através da vida dele. Quando estudamos o Evangelho de João,
Comentamos que ainda hoje há estratégia que funciona. Qual é? É a mesma. Achamos que as pessoas estão interessadas em nossa conversa sobre religião, mas na verdade, elas só se interessam no que a pessoa tem a dizer depois que vem como é o seu viver. Você tem que viver o que prega. Alguém já disse, pregue o evangelho sempre. Se necessário for, utilize palavras. Se necessário for. Ouça com atenção o texto bíblico, base do estudo de hoje. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa e ela caiu, e foi grande a sua queda. Na passagem que vai dos versículos 21 ao 27, Jesus está finalizando seu convite. Duas pessoas sentadas em um banco. Qual delas você é? Você é um dos muitos que acham que podem ser solução e resposta, sal da terra e luz do mundo, passando pela porta larga e o caminho plano que leva a lugar nenhum? Você é um dos muitos que acham que existe um jeito fácil de ser a solução? E que tudo que tem a fazer é seguir a linha da menor resistência? Ou você é um dos poucos que sabem que a porta é estreita e o caminho é difícil e requer uma vida de disciplina? Jesus diz que apenas poucos descobrem que este é o caminho para ser solução. Você é um dos poucos ou um dos muitos? Você é um discípulo de Jesus falso ou verdadeiro? E por último, você é daqueles que só falam ou é daqueles que fazem? Temos duas lições importantes para a nossa vida a partir deste conceito de ser dos que falam ou dos que fazem. Esta é uma das passagens mais marcantes da Bíblia. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Isso é impressionante. Jesus dirá, nunca os conheci. Tudo que você fez, inclusive exorcismo e milagres, não tinha nada a ver com vir a mim. Era apenas uma ida, e você fez com os seus próprios recursos. Era um negócio seu. Eu jamais o conheci. Você jamais veio até mim com sinceridade. Você apenas foi na sua força e fez tudo. Como diz Paulo na carne, eu não tenho nada a ver com tudo que você fez. Saia da minha frente. Isso não é impressionante? As pessoas podem viver uma vida inteira achando que estão fazendo o que é certo, mas no fim, não estão fazendo o que é certo. Talvez jamais tenham realmente compreendido profundamente o que Jesus está ensinando nestes 3 capítulos que estamos estudando. Muita gente gosta dessa ilustração que vou contar agora. Imagine que todos nós estivéssemos equipados com telas, pincéis e tintas para participar de um jogo. Vamos supor que todos fossem pintores e artistas talentosos participando de uma competição. Eu diria uma palavra e vocês teriam que pintar sobre ela. Vamos supor que a palavra seja vida e que vocês tenham que pintar sobre o significado dessa palavra vida. O que é vida? Talvez os jovens pintassem o mar, pessoas na praia, se divertindo, surfando. Os jovens tendem a ser mais agitados e sonhadores, não é? Talvez os pais pintem um barco longe da praia, isolado. Dizem que os adultos e as pessoas mais velhas tendem a fazer esse tipo de quadro porque são mais pessimistas. De acordo com esta última ilustração, Jesus não seria nem sonhador e idealista, nem pessimista.
Ele seria realista. Jesus está dizendo que isso é a vida, 2 casas, uma do lado da outra, a tempestade caindo sobre as 2 casas, enchentes, ventos soprando. Isso é ser realista, assim é a vida. Jesus está dizendo que existem 2 tipos de pessoas no mundo. Os 2 são muito parecidos até que vem a tempestade, porque a casa de um ficou de pé, a casa de outro se foi. Os 2 tipos foram representados pelas 2 casas. E com essa ilustração, Jesus também está dizendo que ninguém está imune às tempestades. Muita gente acha que ser discípulo de Jesus é a garantia de uma vida sem tempestades. Não é bem assim. Todos passam por tempestades. Jesus contou sobre a tempestade que veio sobre as 2 casas, fazendo com que uma delas caísse porque não tinha fundamento, mas a outra ficou firme porque estava firmada na rocha. Você sabe o que é estar firmado sobre a rocha? Aquele que ouve o ensino de Jesus e o obedece e coloca em prática, esse está firmado sobre a rocha e protegido contra os desmoronamentos. Como Jesus era prático, você não acha? Jesus não falou nada sobre querer pessoas com muito conhecimento, nem pessoas que sabem expor suas ideias. Jesus está dizendo que quer pessoas que compreendam, apliquem e obedeçam suas palavras. Estes serão a solução e a resposta de Jesus. E o desafio é este. 2 homens sentados no banco. Qual deles você é? Eu gostaria de encerrar este estudo e este convite lendo um poema que, segundo um bispo negro africano, causou uma reviravolta em sua vida quando ele enfrentou o dilema de lutar ou não contra a política do homem branco na Rodésia e entrar para o cenário político. Ele conta que alguém lhe deu um poema que o desafiou a arriscar tudo que ele tinha. Diz assim: as pessoas são voltadas para dentro de si mesmas e contraditórias. Ame-as mesmo assim. Se você fizer o bem, as pessoas o acusarão de egoísta e de ser movido por segundas intenções. Faça o bem mesmo assim. Se você for bem-sucedido, vai conquistar falsos amigos e verdadeiros inimigos. Seja bem-sucedido mesmo assim. O bem que você fizer hoje será esquecido amanhã. Faça o bem mesmo assim. A honestidade e a fraqueza o deixam vulnerável? Seja honesto e franco mesmo assim. As grandes pessoas com grandes mentes podem ser criticadas pelas mentes pequenas. Pense grande mesmo assim. O que você gastou anos construindo pode ser destruído em uma noite. Construa mesmo assim. As pessoas podem precisar de ajuda, mas vão atacá-lo se você as ajudar. Ajude-as mesmo assim. Dê ao mundo o seu melhor e você pode acabar levando um chute no rosto. Dê ao mundo o melhor de você mesmo assim. Dê a Jesus o seu melhor e o mundo vai lhe chutar o rosto. Dê a Jesus o seu melhor mesmo assim. Estamos encerrando esse estudo do Sermão do Monte. Espero que você faça as aplicações desse maravilhoso ensino no seu coração e em sua vida. Onde é que você está? Você é parte do problema ou parte da solução? Não esqueça, esteja ligado à videira Jesus sempre e produza frutos. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui.